Seguinte, estou passando aqui porque eu estou muito nervoso com uma situação, estou bravo mesmo. Há anos que eu tenho falado que a música Alvo Mais Que a Neve está sendo cantada errada. Inclusive Fernandinho canta ela errado e outras pessoas cantam errado. E agora tem uma polêmica que não sei quem começou a dizer que a música está errada e todo mundo está falando disso. Mas enquanto eu falava, ninguém falava nada. Eu vou mostrar para vocês aqui porque que a música que Fernandinho canta, que não é uma música dele, uma música de domínio público, mas que ele canta, que está lá no hino da harpa, está no cantor cristão, está em outros hinários. Vou mostrar para vocês por que está errada essa música. Ouça direitinho aí, ele cantando, ó. Alvo mais que a neve, certo? Aí ele está cantando sim neste sangue lavado. Tá errado. Vai procurar a origem dessa música. Não tá certa, gente. Olha, ele vai cantar de novo, ó. Alvo mais que a neve. Olha agora que ele vai cantar. Sim, neste sangue lavado. Essa canção não é dessa forma. Você vai ver já como que é. Por que tá errada essa música, hein? Ó, presta atenção agora, Matos Nascimento cantando isso há muitos anos atrás. Isso aí foi antes do Fernandinho gravar, ó. Ele canta se nesse sangue lavado. Esse se é da condicional se, tá? Então, para você ter uma ideia, se você for ouvir direitinho outras gravações, vai no YouTube ver gravações de corais antigos, pessoal que já gravou isso aí bem lá nos anos 90, 80, eles sempre cantavam C, porque eles usavam aquele caderninho, a harpa cristã, ou até mesmo o cântico pentecostal, que eram os hinários. E o sentido disso é a condicional C, e eu vou explicar agora para vocês o porquê disso, tá bom? Não é o fato de ser chato por uma situação, o fato é de você ter o sentido do que você canta. O autor que fez essa canção, ele estava demonstrando que se a pessoa tivesse tido uma condição de ter sido lavada no sangue de Cristo, ela se tornaria mais alva do que a neve, interiormente, é lógico. E é diferente de cantar sim nesse sangue lavado. Por quê? Porque o conceito, o contexto e o sentido da canção é que eu serei mais alvo do que a neve se eu fizer alguma coisa, ou se acontecer alguma coisa comigo. Não é necessariamente que vai acontecer, é se acontecer, então eu serei mais alvo do que a neve. Então, se eu for lavado no sangue de Cristo, então eu serei mais alvo do que a neve. Quando isso faz diferença para o sentido da canção, o sentido da pregação, é importante que nós tenhamos realmente uma atenção para isso. Então, a música Alvo Mais Que a Neve está, sim, sendo cantada errada por um bom tempo. Ok? Por quê? Porque não é sim neste sangue lavado, mas é se nesse sangue lavado. Então, se você é lavado no sangue de Cristo, os seus pecados, que eram como carmesim, como púrpura, vermelhos, eles se tornam mais alvos do que a neve. Essa canção tem uma base no livro de Isaías, numa profecia do livro de Isaías, que fala sobre esse arrependimento, que fala sobre esse comprometimento. Então, há uma condicional. Se você realmente é lavado no sangue do Senhor, no sangue do Cordeiro, então você tem os seus pecados, tem a sua vida espiritual, tem o seu emocional, a sua vida moral lavada no sangue de Cristo, então a sua vida se torna mais alvo do que a neve. Essa é a referência e continua com o sentido de sermos realmente mais alvos do que a neve. Porém, a diferença é uma condicional, então não é qualquer um que se torna mais alvo do que a neve, é aquele que realmente passa por um compromisso, por um comprometimento e por um relacionamento com o Senhor Jesus, confessando como Senhor e Salvador, crendo no sacrifício dele na cruz do Calvário, lá 2000 anos atrás, que ainda é válido, vai ser válido até o fim dos tempos. Então aqui, ó, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.
sim neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Esse sim não tem nenhum sentido aqui nessa frase, nessa estrofe, e que inclusive é o coro onde é cantado várias vezes, né? Tem uma ênfase aqui. O alvo mais que a neve tem sentido, porque é o resultado do que o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus faz com a gente quando nós nos lançamos nele e somos lavados por ele. Nós nos tornamos mais alvos que a neve. Agora, esse sim teria que ter um se, e aí você pode cantar se, né, com o sentido de ser, da condicional se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Então, se eu for lavado no sangue de Jesus, eu serei mais alvo que a neve. A expressão que eu disse que eu tô bravo lá no começo do vídeo, na verdade eu não tô. Tô pegando uma vibe aí, pegando uma carona nesse assunto do momento, né, no meio cristão, por essa fala irresponsável, sem sentido, de alguém que teve uma experiência com Deus, de alguém que se posicionou um momento na vida dele, teve uma experiência com o Senhor, e depois de ter, né, tido talvez essa experiência, se desiludiu consigo mesmo, com Deus ou com as pessoas, e começa a querer chamar a atenção também, mas de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, né? Querendo desfazer alguma coisa que ela tem uma base bíblica. Então não podemos deixar que isso aconteça. Na verdade, o meu questionamento aqui é uma questão de ortografia, é uma questão de uma palavra que não encaixou, não tem o sentido de negativar o contexto ou o valor, né, dessa canção, que é uma canção inspirada através de um homem que se colocou para falar de uma verdade baseado no texto bíblico e falando da salvação através do sacrifício de Jesus. Então, se você ainda não é cristão, você não serve ao Senhor ainda, é importante você entender que não basta você trocar de religião. Você precisa realmente ser lavado no sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus é Jesus. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós pudéssemos um dia ter acesso à salvação eterna. Eu já fiz isso. Eu já me entreguei ao Senhor, eu já me coloquei à sua disposição e decido todos os dias manter firme a minha fé e a minha perseverança. E você já fez isso? Já tomou a sua decisão? E você continua firme no propósito? Se desviou do propósito? Volta para Ele, volta para os caminhos do Senhor. Volta para o Senhor, porque Ele está te esperando. Você que não recebeu Jesus ainda, entregue-se a Ele, faça conforme a vontade do Senhor para a tua vida, não a sua própria vontade e também não a vontade de Satanás. Ok? Deus abençoe, entregando a sua vida para Jesus, deixando que Ele te lave, porque Ele te lavando no sangue do Cordeiro, tudo isso pode acontecer, inclusive a salvação eterna, em nome de Jesus. Fica com Deus.